Olá, eu me chamo Jordânia de Oliveira Borges e o título desse trabalho é Análise das Unidades Geoecológicas para o Planejamento Ambiental do município de Santo Amaro do Maranhão. Introdução. No município de Santo Amaro, a área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possui um plano de manejo que tem o objetivo de apresentar as diretrizes de gestão da área. Torna-se essencial para o município o estabelecimento de modelos propositivos de planejamento e gestão com interpretação interdisciplinar, norteada pela geoecologia das paisagens. Diante disso, adota-se a hipótese que a área do litoral oriental maranhense, que compreende o município de Santo Amaro do Maranhão, apresenta situação ambiental instável e com diferentes níveis de complexidade, cujo planejamento e gestão dependem de uma avaliação sistêmica. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é analisar a dinâmica ambiental e socioeconômica a partir da compartimentalização da paisagem em unidade geológica no município de Santo Amaro, no Maranhão, partindo da abordagem da geoecologia das paisagens. Os procedimentos metodológicos do presente trabalho são baseados na proposta de Rodrigues Silva e Cavalcante 2022. Tendo como primeira fase a organização, onde delinearam-se os elementos fundamentais que definiram os objetivos e o desenho do trabalho, determinando-se as categorias de planejamento que se utilizaram e a delimitação da área de pesquisa, elaboração das justificativas e das escalas de estudo. A segunda fase é a fase de inventário, onde se realiza o levantamento cartográfico dos elementos e condicionantes da paisagem, ou seja, levantamentos geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos e de cobertura vegetal que foram necessários para a caracterização geral do território. A terceira fase é a análise e delimitação das unidades geoecológicas, que teve como base a fase de inventário, na qual destinou-se a analisar e interpretar todos os dados referentes à interação entre componentes naturais e determinação da estrutura espacial e funcionamento, dinâmica e evolução dessa paisagem. E a última fase é o diagnóstico para elaboração de planejamento ambiental, que será feito um zoneamento geoecológico funcional através da interpretação de todo o material produzido nas fases anteriores, descrevendo os principais problemas e potencialidades em Santo Amaro do Maranhão, a partir das unidades geoecológicas e determinar a situação geoecológica dessas unidades. No presente estudo, a distinção das classes de estado geoecológico das paisagens para a área de estudo é composta pelas classes estável, medianamente estável e instável. Resultados e discussão. Primeira parte analisada foram os condicionantes da paisagem de Santo Amaro do Maranhão, onde no primeiro mapa a gente vê a estrutura geológica da área de estudo, que são principalmente as coberturas eólicas pleistocênicas. Possuem também depósitos litorâneos e aluviões pleistocênicos, que se depositam ao longo dos vales dos rios, e o outro domínio geológico são os depósitos holocênicos. Enquanto os domínios geomorfológicos são o principal tabuleiro de barreirinhas, que ocupa a maior parte, sendo sustentado por rochas sedimentares pouco litificadas do grupo Barreiras, e os outros são as unidades de planícies e terraços fluviais e planície litorânea. No segundo mapa, nós vemos as principais classes de solos encontradas na área de estudo e associadas aos tipos correspondentes de vegetação. A maior parte é composta por neossolos, no qual o campo de dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses formou-se em cima desse tipo de solo e, como principal vegetação, possui o cerrado e vegetação com influência marinha, que são as restingas, denominada restinga arbustiva. Outro tipo de solo são os gleisolos sálicos, na porção noroeste do município, recoberta por manguezais. As principais bacias hidrográficas que compõem a paisagem da área de estudo são a Bacia do Rio Grande, possuindo o Rio Grande como principal afluente, a Bacia do Rio Negro, na qual o Rio Negro atravessa o campo de dunas dos Lençóis Maranhenses e atua alimentando algumas dessas lagoas na época chuvosa, e ao sul temos o Rio Jussaral, Riacho Novo Mundo e Riacho do Gengibre, que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Preguiças. E o último mapa mostra o uso e ocupação do município, que inicia-se pela unidade de conservação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Na área do tabuleiro prevalece os usos diversificados e uso diversificado em área descoberta.
E as outras ocupações são os cultivos temporários diversificados, pecuária, extrativismo vegetal de cultivos temporários, com presença de pecuárias de diversos portes, e extrativismo vegetal. E a área urbanizada corresponde à cidade de Santo Amaro do Maranhão. A partir dessas relações entre objeto e sujeito, como acabamos de observar, e da análise de interação entre os elementos da paisagem dentro do enfoque geossistêmico, elaborou-se o zoneamento geoecológico, demonstrado através das unidades geoecológicas da área de estudo, começando inicialmente pela geomorfologia, cobertura vegetal e finalizando com os usos e ocupação. O próximo resultado são as unidades geoecológicas da paisagem de Santo Amaro do Maranhão. A primeira unidade geoecológica identificada na área pesquisada é o mar litorâneo, que é delimitado pela zona de amortecimento do parque. A segunda unidade localiza-se nas planícies litorâneas, que temos as subunidades de praia e pós-praia. Observou-se também a unidade planície fluvio-marinha, que tem sua principal formação no Rio da Baleia, onde são as zonas de manguezais. E a unidade Campos de Dunas Móveis, que é o principal componente do sistema que forma o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E no centro do parque temos outra unidade, que é a Zona Primitiva, localizada no centro do Campo de Dunas. As dunas fixas e paleodunas são outras unidades geoecológicas da paisagem da área pesquisada, assim como a unidade planície de inundação, que localiza-se entre o Rio Alegre e o Lago de Santo Amaro, e as planícies e terraços fluviais, estando localizada nos vales do Rio Grande, localizado na bacia do Rio Grande, e Rio Jussaral, que fica na bacia do Rio Preguiça. As unidades geoecológicas presentes no tabuleiro são tabuleiro recoberto por paleodunas e restingas, tabuleiro recoberto por cerrado e tabuleiro com ocupação de extrativismo vegetal e cultivos diversificados. Para se realizar o planejamento ambiental de determinada área de estudo, inicialmente deve-se fazer um diagnóstico sobre a situação atual da paisagem e se ainda conservam sua capacidade de funcionamento ou se perderam sua capacidade de autorregulação. Pode-se observar que todas as unidades geoecológicas da paisagem são consideradas em situação estável, com exceção de 3 que são consideradas medianamente estáveis, que é o caso de tabuleiros com paleodunas e restingas, tabuleiro com cerrado e tabuleiro com cultivos diversificados, no qual todas possuem a presença de uso antrópico ou urbanização. No município de Santo Amaro do Maranhão, pode-se perceber que as unidades geoecológicas ainda mantêm sua capacidade de funcionamento, apesar de algumas intervenções antrópicas. Não foram observadas em nenhuma das unidades geoecológicas estudadas a classificação de instável, que significa que as paisagens de Santo Amaro do Maranhão ainda possuem valor para o funcionamento e equilíbrio do sistema. Em relação à unidade de conservação presente no município, ainda é preciso considerar as ações modificadoras ocorridas no entorno da zona de amortecimento, tendo em vista que as atividades no entorno têm influências diretas na dinâmica e modificação dos aspectos naturais e sociais. Pode-se concluir que os zoneamentos das unidades geoecológicas se baseiam em componentes físicos e naturais para sua delimitação. Entretanto, apresenta estreitas relações com as formas de uso e ocupação do solo, sendo estas as bases fundamentais para a elaboração de propostas de planejamento ambiental. E, em geral, cada unidade geoecológica tem seu valor específico para o equilíbrio e funcionamento do sistema, o que mostra a importância da elaboração de propostas para a diminuição dos efeitos das pressões antrópicas sobre essas unidades. Como agradecimento, gostaria de agradecer à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP,